Olá pessoal, bom dia. Bom dia, Mi Gaspar, Gislaine, Renata. Bom dia, Eliana, Osmar. Sejam bem-vindos. Eduarda Torres. A Simone aqui. Simone já chegou. Bom dia pessoal, sejam bem-vindos nesse nosso encontro aqui. Tudo bem, Gislaine? E Bom como vão dia, as coisas por aí, Gislaine? Tudo bem, Simone? tudo bem? E você? Eu estou bem também. E aí, amigo, preparada para esse nosso o segundo encontro aqui, né? Sim, As pessoas ficaram animadas. Oi? e Oi? Não entendi. esperamos. Sim, sim, as pessoas gostaram do tema, né? É um assunto que normalmente mexe com a curiosidade das pessoas, né? Sim, Então, e é legal a gente fazer esse segundo encontro. Eu estou vendo que as pessoas estão chegando aqui. Ana Paula Medeiros, Valéria, Ana Paula Medeiros, que é do Rio de Janeiro, né? E deixa eu ver quem mais que está por aqui. Alessandra Duda, oi, Ale. Arminda. Oi, Arminda. Amigo, eu tô esperando você aqui, viu, Arminda? O Osmar, Angélica Fernandes, a Gislaine, Renata, Eliana Carreiro, Patrícia Pinhas, Fabiola, isso aí, Soraya Cardoso, Flávio Tomboli. Inclusive, Simone, hoje à tarde a gente vai fazer uma live com o Flávio. Eu vi, vou assistir. Então, a gente vai Bacana. conversar sobre a psicanálise no dia a dia, né? Sim. E vai ser interessante. Muito bem, logo mais, né? O Cleiton. Gente, então assim, vocês que estão aqui, vocês que vão assistir essa live, né, depois, eu sou Aurélio Gonzalez, sou um dos psicanalistas e professores do NBP, Núcleo Brasileiro de Psicanálise, e hoje eu estou com a Simone Castro, que também é psicanalista e também é consteladora e consteladora familiar. É isso, Simone? Isso. E a Facilitador gente, de constelação familiar. facilitadora de constelação familiar, e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre psicanálise e constelação familiar. Existe casamento? Existe como? Existe junção entre as duas? Dá para conviver em harmonia? Como que se convive? Então, a primeira pergunta que eu preciso te fazer, Simone, é em que momento se deu a psicanálise e que momento que se deu a constelação familiar na sua vida? Tá. Bom dia, pessoal. Tô vendo aí cada um, tá? Que tá entrando. E assim, a constelação, ela surgiu na minha vida num período bem difícil para mim, do qual meu filho começou a apresentar uns sintomas e eu não conseguia lidar com aquilo. Então, fui fazer um curso de constelação, mas antes disso, quando a pessoa me disse, você já ouviu falar em constelação? Eu falei, não. E aí eu marquei para fazer uma constelação individual, né? Sim, Antes de eu contar isso, eu só vou dar uma introdução com relação à constelação, porque eu sei que tem pessoas que estão entrando e que nunca ouviram falar em constelação, não tem conhecimento de nada. Então, acho bacana ótimo. eu só dar uma introdução. O que que é a constelação familiar? É uma prática terapêutica, né? Que desencadeia um processo de consciência. E por que que tem o nome constelação familiar? Tem esse nome porque quem implementou a constelação foi um alemão, Bert Hellinger. Então, Certo. foi havendo traduções, né?
do alemão para o inglês, para o português, e acabou chegando nessa palavra constelação. Mas o que Sim. significa constelação? Significa representação. Então, é uma dinâmica, né, que gira em torno de uma representação do seu sistema familiar. Uhum. Que pode acontecer de forma individual, com bonecos, né? Onde a Sim. gente vai pedindo para a pessoa posicionar os bonecos, né? O facilitador vai direcionando as pessoas. Pode acontecer com pessoas, né? Onde nós convidamos pessoas que não têm nada a ver com o seu sistema familiar e que vão Sim. representar dentro daquele tema que você está trazendo, algo que você queira olhar na sua vida. E essas pessoas vão representar cada um aí do seu sistema. Sim. E dessa dinâmica, né? Muitas pessoas perguntam assim para mim: ai, Simone, então me falaram que essa constelação ela é milagrosa, vou lá, vou fazer e beleza, tá tudo resolvido, né? Então, assim, gente, é uma prática, é uma técnica terapêutica, né? Não adianta eu chegar lá, eu fazer uma constelação e de repente, então tá bom, ok. Não, né? Eu vou ter que de conscientização e tentar entender, né? Esses movimentos que foram mostrados, as informações que vêm do sistema familiar. Então, assim, não tem milagre, né? Tanto que quando uma pessoa chega para mim e fala assim, eu quero constelar. Então eu pergunto, tá, você conhece alguma coisa sobre constelação, né? Você já assistiu? Não. Então, o que que eu sugiro, né? Que a pessoa venha para assistir, né? Não precisa vir para participar, se você não conhece Sim. ainda. Mas vai assistir, vai sentir, vai conhecer um pouco mais da dinâmica para ver se de repente isso te toca e fala, não, é isso que eu quero, né? Porque Sim. muitas vezes as pessoas vendem assim, ai, vai lá que resolve, vai lá. Gente, nada na vida é assim, né? Então, Uhum. vai requerer um pouquinho do nosso esforço também, né? Quando você diz E que a constelação não é milagre, logo eu posso entender então que a constelação familiar, diferente do que algumas pessoas pensam, não tem conotação religiosa. É isso? é isso, né? Não tem nada a ver com religião, né? Nós falamos muito dentro da constelação com relação à espiritualidade que é voltada Sim, para os nossos ancestrais, né? Que isso, de certo. fato, Quem são nós os temos aí, nossos ancestrais? tá? Que são Explica nossos. isso, né, porque as pessoas acham que ancestralidade também já é coisa ligada à religião, né? Não, né? É, o que que acontece? Na verdade, acho que quando fala, né, de espiritualidade, há essa interrogação, vamos dizer assim. Eu gosto de dizer que existiram almas que vieram antes da gente, né? Nós somos uma alma, né? Nós somos um Sim. espírito, vamos dizer assim, mas não de cunho religioso, espiritismo, né? Que é uma outra Uhum. coisa. Então, assim, a ancestralidade são as pessoas que vieram antes da gente no nosso sistema familiar, nossos pais, Sim. nossos avós, bisavós, e que, infelizmente, né, a gente não tem como saber onde isso começou, com quem começou, né? E, na verdade, quando a gente fala na constelação, muitas pessoas também vão ouvir aí o termo, né, campo morfogenético. O que que é isso, né? Esse campo morfogenético a gente chama também de inconsciente, né? Onde isso Uhum. já era também estudado pela psicanálise há muito tempo, né? Então hoje deram um outro nome e segue o esquema. Tá. Então o que acontece? Existem coisas que aconteceram no nosso sistema familiar que de repente não ficaram bem resolvidos, né? De repente ficou uma tristeza, de repente alguém ficou excluído no seu sistema familiar, né? Sim. E isso vai se manifestando até as gerações atuais, né? Então, a técnica da constelação é justamente isso, para ver onde que isso parou, né? Por que que de repente, eu comecei falando aí do meu filho, por que que de repente no meu filho, né, que é a última geração até então,
por que que apresenta alguns sintomas, né? Muitos deles, com as constelações que eu fiz, tá muito ligado a mim, né? Uhum. E se tá ligado a mim, tá ligado à minha ancestralidade, né? Então, assim, eu posso dizer que vários movimentos que eu já fiz, eu pude entender bastante coisa, né? Mas, assim, vai sanar tudo? Não, gente. A vida é um aprendizado, né? Esse processo de conscientização que tanto a gente fala na constelação quanto na psicanálise é pro Sim. resto da vida, né? Uhum. Então assim, não achem que, eu resolvi isso e não vai, sabe, não vou ter mais nenhum desafio. Não, a gente sempre vai ter, né? E que bom que a gente Uhum. tem aí a psicanálise, a constelação, entre outras terapias, que podem ajudar muito a gente nesse processo. Porque existem Sim. questões que de repente eu não vou conseguir resolver, né? Mas o olhar que eu vou ter diferente pode tornar essa situação bem mais leve, né? Simone, você falou das conexões entre a ancestralidade, né? Tá. Ou seja, aqueles que vieram antes de mim, meus E familiares, né? É, de que forma que acontece essa conexão? tá, E qual que é o fio condutor, o que que gera essa conexão? tá. O que que acontece, né? Eu gosto muito de dar exemplo. Então, assim, por exemplo, a gente vê muitas vezes brigas entre irmãos, vamos dizer assim, né? Aquele conflito na família, os irmãos não se dão, às vezes não se falam, né? Então, assim, esses irmãos, eles têm os pais, né? E aí, dentro da psicanálise, vamos dizer assim, a gente estaria falando um pouquinho do complexo de Édipo. Sim, O que que é o complexo de Édipo? Eu sou 50% pai e 50% mãe. Então, muito daquilo que eu faço na minha vida, né, ou que eu sinto, tá voltado aí para o complexo de Édipo, para o meu pai e para minha mãe, né? Então, assim, nesse exemplo dos irmãos, muitas vezes não se dão, né? Por que que muitas vezes isso acontece? Porque assim, nós infelizmente, né, ainda dentro aí da nossa evolução, nós somos muito infantilizados ainda, né? Então vamos dizer assim, os pais, né, que de repente acharam que não foram amados, né, é, na interpretação deles, porque cada um tem uma forma sim. de, mas de repente entenderam que não foram amados. Na Então, fantasia, né? isso. Que é o Então, termo que a gente usa na psicanálise. isso aí. Então, assim, muitas vezes a gente idealiza um pai, idealiza uma mãe, a gente gostaria que tivesse sido da forma como a gente fantasia, né? Como a Sim, gente aprende lá na psicanálise. Então, quando isso não acontece, isso gera uma falta para mim. Então, sim, aí, esse pai, essa mãe vem e tem filhos, né? Então, o que que acontece? Esse pai e essa mãe vão buscar, ao invés de darem para os filhos, eles vão tomar dos filhos o amor que de repente eles entenderam que eles não tiveram, né? uhum, E o que acontece? Entre os irmãos, um ou outro vai acatar, né? E vai ter aquele que não vai acatar. Então, assim, quando a gente tem pais infantilizados ainda, isso reflete muito na vida dos filhos, porque os filhos muitas vezes não conseguem ir para a vida deles, né, por sim, conta de ficar fiel em dar esse amor aos pais que eles não tiveram, certo, né? E quando não, levando isso para o relacionamento deles lá na fase adulta desse filho, sim, né? sim, Então, e da onde vem isso? Se aqueles pais entenderam que não tiveram aquele amor, isso tá para trás. É onde a gente fala da ancestralidade, porque vem uma repetição, né? Até mesmo sim, porque, né, Hélio, a gente tem uma concepção de amor, muitas vezes, muito errônea, né? Porque a gente entende que o amor é fazer
tudo está vinculado, e a gente vê muito isso na dinâmica da constelação e também nos atendimentos na psicanálise, o quanto os filhos, muitas vezes, chegam a morrer por conta dos pais. Porque Sim, eles querem dar conta dos pais, né? sim, Então, como que fica isso? É muito complicado, né? É muito sim, pesado. Então, de uma sim, certa forma, precisa aí de um processo de conscientização, né? sim, Onde eu posso continuar amando, né? Mas eu posso ir para minha vida de uma forma diferente, né? Isso é sim. muito simples? Não, né? Porque Não. eu vou ter que Uhum. entender algumas coisas no meio desse processo, vou ter que abrir mão de algumas coisas, né? E Uhum. sempre que a gente fala de abrir mão, não é muito fácil, mas muitas Sim. vezes necessário. Não é à toa que o Freud diz, dizia que o complexo de Édipo é a base, é o núcleo de toda a neurose humana, não é? Total, Ou seja, total. essa relação filho, mãe, pai, pais, filhos, isso neurotiza. Agora, eu lembro de uma frase de Freud, onde ele dizia que os inconscientes, eles reagem uns aos outros, né? Mas Sim. saindo até um pouco de Freud, agora lá para Jung, quando Jung vai falar sobre inconsciente pessoal, que está ligado a exatamente a os meus ancestrais familiares, né? E o inconsciente coletivo, que vai muito além das pessoas que eu até conheço e sei sobre, e que vai através do espaço-tempo. Ou seja, esse inconsciente, ele de certa forma é o que se utiliza na constelação familiar? Familiar, exatamente isso. Como ele vai além de espaço-tempo, eu tenho assim até um exemplo meu, né? Que eu acho que pode ficar um pouco mais claro isso. Sim, Eu fui constelada, né, uma vez, para olhar para a família do meu pai e para a família da minha mãe. E aí foram colocados, né, aqui para representar o meu pai, uma pessoa, para representar os meus avós e bisavós. Foi até bisavós. E por que que eu fui olhar para as minhas duas famílias, né? Porque assim, o meu filho, ele tinha umas frases onde ele dizia assim: ai, a vida não tem sentido para mim, eu não quero mais viver aqui, eu quero morar na rua, eu quero ir embora, né? Então, na verdade, ele queria sumir uma dor, né, que ele sim, tinha e que eu não conseguia entender, porque não fazia parte do contexto hoje da história, né? tá, E então, aqueles representantes, a gente deu aquele tempinho para que eles, né, começassem a fazer alguns movimentos, se tivessem vontade de fazer, porque não é nada obrigatório. sim, E da família da minha mãe estava tudo muito tranquilo. Mas da família do meu pai, né? A moça que estava representando uma bisavó, que eu não a conheci, porque meus bisavós são de Portugal, ela começou a chorar muito, né? E assim, ela dizia, a facilitadora perguntou para ela, por que que você chora, né? E ela disse assim, eu não sei, eu tenho uma dor como se fosse uma dor de perda, parece que eu perdi algo, né? uhum, E aí eu falei, meu Deus, né? Que é isso? Porque eu não conheci minha bisavó. Eu falei, e agora? Né? aham, Então, para mim, até na época, essa questão do inconsciente que vai além do espaço-tempo, eu falei, cara, uhum, e aí, né? Eu acredito nisso, porque a gente, né, o ser humano tem muito isso, né? O dois mais dois. A gente sim. procura o sentido. Racionaliza, né? Isso aí. Então, o que que aconteceu nessa época? O meu pai tinha ficado muito doente e estava aqui na minha casa. E aí eu falei, bom, vou perguntar pro meu pai para ver o que que pode vir disso, né? E aí eu cheguei, perguntei para ele, pai, você sabe alguma coisa sobre os seus avós, né? Ele falou, filha, por parte do meu avô. Ele falou, filha, o que eu sei foi o que ele me contou, que ele veio com o irmão dele muito pequeno de Portugal e que o meu avô tirou ele, o irmão dele,
da mãe, deixou a mãe em Portugal e veio embora para o Brasil. Quando meu pai falou isso, eu falei, gente, então essa dor de perda, né, foi uma mãe que ficou em outro país, né, que eu não sei nem em Uhum. que situação, e que ia trazendo isso nos inconscientes atuais, né? Sim. Então, assim, o que que acontece? Gente, isso existe, né? Sim. E aí eu sei que depois disso foi muito bacana. E aí, o meu avô, olha que interessante, né? O meu avô, ele morou muito tempo na rua, porque quando o Sim. meu bisavô veio para o Brasil, ele ficou com madrasta e logo em seguida esse meu bisavô faleceu e eles ficaram pequenos, sozinhos, né? Então, meu avô morou na rua e tal. E aí, quando eu fiz essa constelação, eu juntei tudo, né? Quando meu filho dizia, eu quero morar na rua, eu quero morar na rua. Essa foi a história do meu avô, né? Uhum. E aí, quando eu vi aquele choro de perda, né? E onde meu filho falava assim, ah, eu não quero mais ficar aqui, eu quero sumir, né? Aquela tristeza, eu falei, puxa vida, olha onde tá. E de fato, depois disso, né? Meu filho não falou mais essas frases. E eu poderia dar N exemplos de espaço-tempo, né? De Sim. como que funciona esse inconsciente. Então, hoje, quando eu faço, né, constelação, e até mesmo porque a psicanálise me deu também muita base, né, a Uhum. compreensão, vamos dizer assim, dessa consciência, então hoje eu não pergunto mais, né, eu Sim. sinto. Tá. E aí, Simone, uma vez que se acessa essa história, esse conteúdo, de que forma que se trata isso? Então, do Tá, tipo, imagina que quem está aqui assistindo, agenda, marca com você uma constelação, né? tá, E aí acessa uma série de conteúdos da sua história, né? sim, Da sua árvore genealógica, se a gente pode dizer assim, da sua sim, ancestralidade, enfim. Bom, sim. me deparei com o conteúdo X ou Y. E aí? O que que faz? E aí vai para terapia, né? Porque aí vai para psicanálise, né? Então, assim, porque o que acontece? Até tem um vídeo do Bert, né, que tá aí no Instagram, eu tava assistindo esses dias, e aí a entrevistadora fala assim para ele: Bert, a constelação é para todo mundo, né? Ele falou: é, só que pode não funcionar para todo mundo. E por que isso? É justamente isso. Por quê? Porque de repente eu me deparo com um conteúdo e aí tudo bem, eu esqueço, eu não sei o que fazer com isso e deixa pra lá. O cosmo resolve, né? Como alguém diria, Aham, com todo respeito. Mas assim, não, né? Eu preciso entender onde isso aparece em mim, onde se manifesta em mim, né? Então, assim, sim, procurar que esse é o processo de conscientização que a gente acaba fazendo na psicanálise, né? sim. Então, assim, por isso que eu falo, até no início você perguntou desse casamento, né, da Isso, psicanálise, da constelação, e eu fiz a constelação primeiro e fui para a psicanálise depois. Então, assim, tá. muitas coisas, quando eu fiz a constelação, é, eu não conseguia entender, né, porque usavam alguns termos e eu não tinha conhecimento daquilo, né? Sim. Até dentro de algumas constelações, às vezes ficava assim meio que no ar, né? Uhum. E aí, terminando a constelação, eu fui fazer o curso de psicanálise. E aí eu falei, meu, é o casamento perfeito, né? Sim. Por quê? Até mesmo porque o Bert, ele também foi psicanalista e ele cita muito da psicanálise, né? E, Certo. então, assim, por exemplo, na constelação a gente tem um termo que fala assim, tomar o pai e a mãe todos os dias. E eu não sabia o que, que era esse tomar o pai e a mãe todos os dias. Então, quando eu cheguei na Uhum. psicanálise, né, que eu comecei a entender a teoria de Freud, eu falei, gente, faz total sentido, né? Então, assim, eu não consigo hoje
praticar ou ter a constelação de forma separada da psicanálise. Não dá. Até quem tiver, de repente, interesse, esse é um dos livros do Bert, né? Tá. Ele fala um Qual que é o pouco nome? Um Lugar para os Excluídos. Um Lugar para os Excluídos. Isso. Esse Tá. livro, ele fala um pouco da história de vida dele, né? E ele cita bastante a psicanálise, né? Ele Sim. fala, né, com relação às resistências, com relação às projeções, entre outras coisas. Porque, assim, Tá. se você pegar os livros do Bert, ele não tem muita teoria em todos os livros, né? Os livros Sim. dele, até que tem pessoas que falam, nossa, mas é tão difícil o livro dele. Por quê? Porque são casos. Todos os casos que ele atendeu são os livros dele. Então, assim, Sim. aí nesse momento, se a gente pegar a psicanálise, né? Aí a gente vai entender um pouco mais esses casos, né? Sim. E talvez fique mais prazerosa a leitura, vamos dizer assim, E né? aí me diz uma coisa, quem é que pode fazer constelação? Antes de você responder, eu vi que chegaram outras pessoas, minha querida Tânia, nossa querida Tânia, Antônio, Ed Leal, enfim, algumas outras pessoas que estão chegando por aí, né? Tá. Domique, Gracia, Lemos, e, enfim, você que está por aqui, sinta-se recepcionado e recepcionado. Então, assim, quem pode constelar? Quem pode fazer a constelação familiar? Tá. Qualquer pessoa pode fazer a constelação familiar. Qualquer pessoa, né? Muitas vezes as pessoas perguntam assim: criança pode constelar? Pode, né? Só que a criança, até uma certa idade, ela é o reflexo dos pais, né? Então, Sim, muitas vezes, a gente vai. Por isso que a gente pede para que quando a criança vá constelar, que os pais ou quem cuide, né, dessa criança, os tutores, acompanhem, né? sim, Que vai estar, muitas vezes, muito lá na história desses pais. sim, tá. Além das Sim, né? crianças, existe limite de Aumenta. idade? Não, não. Pode Não? ser o bebezinho que tá lá na barriga da mãe, né? Eu Uhum, cheguei aqui até um exemplo, né, na live passada, onde eu constelei uma moça grávida, né? Ela chegou para mim e falou assim: ai, eu gosto tanto da constelação e eu queria constelar meu bebê, né? Falei, tá bom. Ela falou, mas eu não tenho tema, eu só queria, assim, olhar na constelação para o meu bebê. E foi muito uhum, interessante, porque eu coloquei uma pessoa para representar o bebê e duas pessoas para representar o pai e a mãe, né? E naquele momento, a pessoa que representava aquele bebê, ele foi direto no pai, né? E ele não queria sair dali, né? E aí eu perguntei para ela se aquilo fazia sentido para ela. E aí ela ficou muito emocionada na hora e ela falou assim: "Olha, eu já não falo com meu pai há muitos anos", né? uhum. Então assim, então olha só, né, o que o bebê, vamos dizer, lá dentro da barriga da mãe, sentindo a história da mãe com esse pai, né? Então Sim, assim, tudo que aquilo a gente se recusa a ver, tudo aquilo que a gente se nega muitas vezes a dar uma solução ou a ter um olhar diferente, né? As gerações atuais vão trazer isso, né? sim, E aí a gente fica sim, meio perdido, porque não sabe fazer a leitura, né? sim. Além de usar a constelação na psicanálise, a gente sabe que existem fóruns, né, que Sim, utilizam enfim, a constelação, etc. sim, Então, a constelação, ela tem espaço delimitado, do tipo, aqui cabe, ali não cabe. Ela é para não, uma determinada religião, não é para outra. Eu posso utilizar para resolver conflitos, não posso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também. tá.
Quando o Bert criou a constelação, né? E foi uma coisa que ele teve muito cuidado. Para ter ideia, o Bert morreu com 90 e poucos anos no ano passado, e Sim. ele só se viu pronto para começar a constelar quando ele estava com 50 anos de vida, né? Uhum. Tanto conhecimento que ele foi buscar de terapias, né? Inclusive a psicanálise. E então, assim, ele trouxe isso com muita responsabilidade. E ele disse que a constelação, ela é uma técnica, né? Como ela não é religião, ela é para todo mundo, né? Então, quando ele criou a constelação, ele disse, é para todos, né? Sim. E o que você me perguntou antes? Desculpa. Se ela está limitada à utilização somente na clínica ou não. Tá. Então, a constelação, ela já está no Brasil há mais de 20 anos, né? E Tá? muita gente ainda se depara com pessoas que nunca ouviram falar, né? Sim. E assim, nos fóruns, ela já é aplicada há mais de 14 anos. Até teve uma Tá. matéria que passou no Fantástico, né, relatando isso, e foi muito bacana. Até nós temos aí um juiz, o Dr. Sami, que ele é juiz lá na Bahia, e ele que começou, né, de forma bem pioneira com a constelação. Sim. Então, o que que ele sugere? Muitas pessoas entram com um processo para resolver uma situação, né? E, Sim. na verdade, as pessoas estão colocando as emoções ali, né? Com as quais elas não conseguem lidar. Então, Uhum. isso vai para o fórum. Agora, sim, o juiz, ele consegue julgar uma emoção? Não, né? Não. Ele vai julgar um pedido, né? Mas que por Sim. trás daquele pedido existe toda essa emoção que precisaria ser trabalhada nesse processo de conscientização, né? E para que isso não gerassem até tantos processos, né? Que a gente Sim. vê aí, porque não tem fim. Tem gente que entra com um, com outro, com outro, com outro. Por quê? Porque ele está querendo Sim. resolver uma emoção. E lá não é o lugar, Sim. né? Não é o Então, lugar, sim. Então, o que que o Dr. Sami faz, né? O que que ele começou a propor? Olha, a gente vai ter uma audiência de conciliação. No lugar da audiência de conciliação, que é para dizer se tem acordo ou se não tem, então ele sugere para quem quiser fazer uma constelação familiar. São pessoas que são Uhum. convidadas aí no fórum, né? Sim. E representar aquele sistema. E teve até um exemplo muito bacana. Procurem lá no YouTube, né? Essa matéria aí do Fantástico. Vou falar um exemplo de forma bem rapidinha. Um casal onde o marido traiu, então a mulher entrou com o processo, né? E ela entrou com toda aquela emoção de ter sido traída, né? De querer isso, aquilo, porque eles têm um filho em comum. E aí eles aceitaram fazer essa constelação. E ficaram sentados assistindo a dinâmica da constelação com pessoas os representando, né? Sim. Então foi muito lindo isso, porque o marido, né, que traiu, que aí entra a história dele com o pai dele, que eu não vou entrar no mérito agora, porque senão não dá tempo da gente falar. Mas esse marido, ele olhava para o pai, porque os dois foram colocados de frente. Só que ela virou e ele virou. Quando eles viraram, foram colocadas outras pessoas, né? E aí, quando a gente fala, né, até em questão de traição, né? Por que existe uma traição dentro da dinâmica e da constelação? Porque as E olha duas que daqui pessoas. a pouco já vão te perguntar assim: ah, então quer dizer que constelação resolve o casamento? Olá, hein? Não, só vai resolver se você quiser resolver, Não é? né? Com a ajuda, né, da terapia. É. E aí eles assim viraram para outro lado e o casal que estava assistindo começou a chorar muito. Por quê? Porque ele Aham. tinha uma questão desde a infância com o pai, da qual ele não conseguia se Hum, libertar daquilo, e ela não aceitava o falecimento da mãe, né? tá. Os dois não estavam disponíveis para aquela relação. Então, quando a gente Uhum. fala, porque fulano traiu, né? Gente, isso é muito julgamento, né? Porque isso é muito superficial. Sim.
Agora, É. por que traiu, né? E, Aham. sim, foi bem bacana. Depois tem lá o desfecho, vou deixar para vocês assistirem lá no YouTube. E assim, já é aplicada dentro dos presídios, né? A constelação hoje está como Ah, terapia não educativa. sabia. É, tanto Dentro de que, presídios? sim, psicólogos, né? Muitas vezes têm feito, porque a constelação ela acabou abrangendo aí, né, um todo. Psicólogos Sim, utilizam, médicos utilizam, advogados, juízes, né? E foi até interessante, porque nessa mesma reportagem aí do Fantástico, mostra esse caso do presídio, onde eles sim, fizeram. E olha que interessante, né? Muito lá na psicanálise também, né? Porque eles fizeram uma. Se utilizando da terapia primal, né? tá. O nascimento de novo. Porque o que acontece? Tem muitos. Como é que se diz? Dentro do presídio, tem muitas pessoas que muitas vezes cometem crimes e que não entendem por que fizeram aquilo, né? Sim, Isso é muito triste, né? A sim. gente costuma julgar muito, né? Mas é muito além daquilo que a gente está vendo. E então, assim, e muitos têm ótimo comportamento, sabe? A pessoa quer melhorar, a pessoa quer entender. Então, para esses, né, foi autorizado que se fizesse a constelação familiar. E aí eles fizeram o renascimento dele, colocando alguns presidiários assim com as pernas abertas, né, formando um Sim, canal, vamos dizer. E aqui na sim. saída do canal colocaram um deles para representar o pai e para representar a mãe, né? E ele tinha que Uhum, passar por ali com todo o esforço, né? Até chegar nesses pais de novo. E o quanto uhum, isso significava para eles. A reportagem é muito uhum. bacana, né? Vale muito a pena ver. Então, Hoje, quando a gente. Oi? Oi? tá em todo lugar. Legal. A Dominica escreve aqui, eu não sei bem o que é constelação, do que se trata. Entrei aqui e a live já tinha começado. Então, Dominica, a gente depois vai deixar gravada e você vai ter acesso. Aí você vai poder assistir desde o início para entender, enfim, o todo aí da história. Enfim, até porque a Simone já falou e falou bem sobre isso. Aliás, que é importante dizer que o meu primeiro contato real e verdadeiro com a constelação foi através da Simone. Eu tinha uma série de preconceitos e etc, tal, e aí eu conversando, entendendo, e depois eu me permiti fazer uma constelação, né? E foi muito interessante. A Tânia, ela diz aqui, sim, já presenciei presos arrependidos e sem saber o porquê cometem certos crimes, né? A Tânia que é militar, então ela tem uma propriedade, né, para falar sobre isso. Simone, a pessoa quer fazer uma constelação, só que não tem um grupo para que faça com ela. É possível isso? Sim, sim. A gente pode fazer, eu tenho feito, né, até nesse tempo aqui de isolamento, de forma virtual, né, e que Tá, não fica distante do presencial, é bem bacana, sim, né? sim. E então a gente pode se utilizar de vários objetos que a gente chama de âncoras, né, dentro da constelação, Âncoras, âncoras. A gente se utiliza de papéis, de bonecos, tem vários jeitos para se constelar, né? sim. A gente A consegue fazer Érica, até a autoconstelação, né? Como a gente faz, autoconstelação. como a gente faz a autoanálise, né? Já já a Então, gente vai fazer. E já já vou pedir meio para a gente fazer uma prática aqui. tá bom. A Érica Ribeiro, ela pergunta, né, se a constelação tem alguma semelhança com o psicodrama. Sim, sim, tem sim. Na verdade, né? É como se fosse um complementando o outro, né? E aí Sim, o que que eu falo? A pergunta deve ser:
por que que eu chego ao psicodrama? Por que que eu chego à constelação? Por que que eu chego à psicanálise? Porque muitas Sim. vezes a forma como é praticada essa terapia é onde eu me identifico. Uhum. Mas, na verdade, todas têm o mesmo caminhar, vamos dizer. Mas A dentro Márcia Gomes, a Márcia Gomes pergunta se há diferenças entre constelação com pessoas e constelação com bonecos. Então, o que acontece? Na Beijo, constelação, Márcia. o que que acontece? Muitas pessoas têm a dificuldade, a gente chamaria de resistência na psicanálise, de se mostrar, né? Diante Uhum. de pessoas que eu não conheço, falar, poxa, mas eu vou ter que falar da minha vida, né? Então a pessoa acaba escolhendo fazer individual. Qual que é a Sim. diferença? Que com pessoas eu vou ter o movimento das pessoas, né? E no individual eu vou ter o quê? O inconsciente da pessoa que está vindo constelar, Uhum. né? Então, o inconsciente dela que vai posicionar muitas vezes os bonecos, aquilo vai começar a fazer sentido, talvez de uma forma que ela não conseguia visualizar, né? Porque muitas vezes a gente Sim. pensa tanta coisa, mas quando a gente faz um movimento, né, inconsciente, acaba mostrando outra coisa, né? Uhum. Então, assim, até eu tive a experiência essa semana, né, até com o Flávio, e eu não me utilizei de bonecos, eu resolvi me utilizar de âncoras, né? Tá. E assim, e foi muito, mas muito bacana, né? Então, como que eu me utilizei de âncoras, né? Eu pego os papéis, né? Eu escrevo algo ali que tem a ver com o sistema familiar dele, porque quando a gente atende individual, a gente tem um genograma, a gente vai escrevendo, a gente pergunta para a pessoa e vai fazendo é, assim, um plano para eu poder visualizar a história daquela pessoa, né? Sim. E aí eu coloquei as âncoras, os papéis e pedi para que ele subisse nesses papéis e ele não sabia o que estava escrito ali, né? Que deixasse o inconsciente dele trabalhar. E como ele se sentia em cada papel daquele que representava algo dentro do sistema familiar dele. E foi Uhum. muito bacana, foi muito legal. Para ele fez muito Bom. sentido, né? E é o que eu Que falo. bom. Tem um Sim. porém que as pessoas falam assim: ah, mas quando termina a constelação, não pode falar sobre a constelação, né? Hum. Então Explica isso. então eu diria assim: quando a gente faz uma sessão de terapia, até na psicanálise, né? Quando a gente atende os analisandos, é, gente, eu não vou conversar sobre aquela sessão, né? Primeiro porque a sessão não é minha, a sessão é da pessoa. Então, assim, no momento que, depois daquela sessão de terapia psicanalítica ou da constelação, qualquer interpretação que eu fizer é uma projeção minha, Sim. né? E aí, muitas vezes, a pessoa tá num foco e se eu falo qualquer coisa, eu tiro a pessoa da realidade dela. Então não Sim. é isso que a gente quer, porque a gente não tá lá para ficar interpretando, ah, então isso é isso, né? Ah, então o facilitador sabe o que acontece no meu sistema familiar? Não. Assim como o Não. terapeuta também não sabe nada da Uhum. pessoa que ele está atendendo, né? E quando a gente Uhum. entra nesse processo, a gente entra de fato, eu não sei nada, eu não julgo nada, né? Eu tenho que estar ali Uhum. para E orientar. tomar, ou seja, precisa tomar também esse cuidado para não sugestionar, né? Com certeza, com Não certeza. projetar aquilo que é meu Sim, naquele, enfim, naquele analisando, naquele paciente, naquele cliente, enfim. Eu sim. vi que eu vi que a Andréia Fonseca Pedreira, psicóloga e psicanalista, ela também entrou aqui. E aí eu me lembrei de quando eu fiz a minha constelação, estava lá a Márcia Gomes, que está aqui também, estava lá Tá, também a Andrea, né? E sim. a Márcia
ela decidiu não participar, que é o que você disse, ninguém é obrigado a absolutamente nada. E a Andrea, eu lembro que eu não escolhi para que ela representasse ninguém, né? Só que eu não sei se você se lembra, que chegou um determinado momento em que a Andrea, ela começou a ficar incomodada, e aí ela pediu para falar, e aí veio um conteúdo, né, que fazia muito sentido lá para aquele momento, mesmo ela não participando ativamente. Eu queria que você explicasse por que que isso acontece. Tá, porque de novo a gente vai lá na questão do inconsciente, né? Porque a gente não tem controle, né? Então, assim, só que no momento que a gente tá ali, né? Aqueles inconscientes, eu sempre falo que a partir do momento que você marca uma constelação, os inconscientes já começam a se conversar. Por isso Sim, que vem, sim, vem as pessoas que precisam vir, né? Que sim, estão ali conectadas. Então, sim. no momento que a Andrea ela começou a sentir, né? E aí tem pessoas que falam, ai, isso daí não é espiritual, né? Não, gente, isso é o inconsciente, né? Aham, Porque tem pessoas aham. que chegam até a ter medo, né? Sim. Isso, Acho que né? vai baixar o espírito ruim, acho que É, vai baixar um demônio, essas coisas aradas, né? então, assim, não tem isso na constelação, né? As pessoas não recebem Aham. idades porque é técnica, né? A gente não Sim, tá falando desse lado. Mas o inconsciente está lá funcionando, como tá quando a gente está dormindo, como tá quando a gente sim, tá o tempo todo, né? sim, Então isso pode sim, acontecer sim, né? Já sim. aconteceu, inclusive, numa constelação que eu fiz, uma moça, ela chegou atrasada, já tinha iniciado a constelação, e, e ela sentou ali, ficou quietinha, né? E rolando a constelação, ela nem sabia muito até da história, porque ela estava atrasada. E de repente ela entrou num choro, né? E, e foi a primeira vez que ela foi na constelação. Ela não sabia nada da constelação. E Sim. aí eu perguntei pra ela se ela tava bem e tal, né? Não, tudo bem. Aí ela falou assim: ai, será que eu podia entrar? Falei, pode, você Uhum. quer? Ah, quero. Eu falei, então você pode. E ela foi exatamente no lugar de uma bisavó, onde aparentemente foi onde começou o desenrolar de toda a constelação. Então, assim, ela acabou sendo o desfecho sem saber. E por quê? Por conta desse inconsciente, que a gente Sim. não vê e que foge do controle, e é onde as pessoas às vezes acabam tendo essa dificuldade de entender, né? E eu penso enfim, quando isso acontece, eu nem sei se a Márcia e a Andrea ainda estão aqui, mas assim, no meu caso, lá na época, quando aconteceu da Andrea, enfim, eu quero falar, e ela trouxe aquela fala, né, aquele conteúdo, e aí você me perguntou assim, Aurélio, isso faz sentido? E aí na hora eu falei assim, deixa eu ver se... Aí, puf, caiu a ficha, né? Houve um insight. Eu falei, cara, isso faz todo sentido, né? Então, eu penso que isso é tão interessante que aconteça para justamente fazer com que a gente fale, poxa, isso é real, Uhum. né? Os inconscientes, eles estão além da nossa consciência. É por isso que eu sempre falo que o inconsciente diz para o consciente, né? Sabe de nada, consciente. Porque a principal instância psíquica é o inconsciente. É isso que a gente aprende lá com Freud. Agora, Simone, antes da gente ter aqui né, uma prática, enfim, até para a gente já caminhar já para o final, eu Tá? queria que você me falasse o seguinte: o que não é constelação familiar, de forma objetiva, né, para tirar as más interpretações. E o Tá. que é constelação familiar? Tá. O que acontece? No decorrer do tempo aí, foram surgindo várias ramificações, né, com relação à constelação. Então, hoje a gente escuta muito falar na constelação xamânica, né?
na, entre outras, constelação estrutural, né? Sim. Então, assim, eu fiz o curso, né, de constelação da linha Bert Hellinger. Tá. Então, assim, e o que a linha Bert Hellinger fala é que constelação familiar é constelação familiar, é representação familiar. Não tem Sim. nenhuma outra denominação, né? Uhum. E deixa muito claro essa linha Bert Hellinger que é uma técnica, né? É uma Uhum. prática terapêutica. Tanto que faz jus hoje estar no SUS, né? Como uma terapia integrativa que entrou. Sim. Então, o que é constelação? É linha Bert Hellinger. E é legal a gente pensar nisso, né, Simone? Porque nós somos um país laico, né? Então Sim, não faria sentido o Ministério da Saúde aprovar e usar, né, a constelação familiar dentro do Sistema Único de Saúde se isso tivesse uma conotação de religião X ou Y, que é o que sim, algumas pessoas acabam dizendo e até mesmo fazendo. É uma questão de entender e de procurar querer saber, né? Então, sim. assim, aí eu vou te perguntar, e eu queria que você me respondesse meio como se fosse um bate-bola. Tá. Meio, constelação familiar é religião? Não, não é religião. Constelação, meio constelação familiar. Depende de ser espírita. Não. É para qualquer pessoa. A constelação familiar é só para adultos. Não. A constelação é para qualquer pessoa. A constelação familiar, ela pode ser feita inclusive com pet, com animais de Sim, estimação. sim, nós Sim, colocamos pessoas para representar esse pet. A gente pode fazer constelação com pessoas que já faleceram, colocando uma pessoa para representar aquela pessoa falecida, sim, né? Então, tá. N situações. Olha, A constelação. É, desculpa, eu falo demais, né, Aurélio? É que imagina, de eu jeito gosto nenhum. muito. Tanto que hoje, né, a gente vê pessoas que estão se especializando na constelação empresarial, né? Porque muitas Hum, coisas acontecem dentro das empresas, por exemplo, eu tenho um cargo que não para ninguém ou que não dá certo, né? Então, sim, quem é que está representando aquele cargo, né? tá. As brigas que se tem. Então, assim, é bem bacana. Então, é para todo mundo. Aí o Ed, ele pergunta aqui, né? O Ed, que é um psicanalista em formação, Tá, né? Opa, peraí que eu me perdi aqui. Existe alguma relação com o trabalho de cura interior realizada pelos líderes espirituais, onde pessoas representam os envolvidos numa situação que está sendo tratada? tá. Quando a gente fala de cura, né? Cura é uma palavra assim muito forte, né? Então, assim, Uhum, pode haver cura? Sim, pode haver. Desde o momento que você se conscientize, né? sim, Então, assim, a consciência é o carro-chefe, vamos dizer assim, sim. né? E a continuação da pergunta qual foi? Se tem a ver com aquilo, embora ele já tenha dito aqui que ele já entendeu, né? Mas Tá, assim, porque na cura interior que alguns líderes religiosos utilizam, mais na vertente, se a gente poderia dizer, mais protestante, tá, eles fazem uma espécie de uma encenação tá, aonde um representa o outro para que se tenha essa cura interior. Então, muitas pessoas acabam que fazem essa relação da tá, cura interior, tá, muito comum dentro de alguns cenários evangélicos e tal, e a tá, constelação familiar, né? tá. Mas ele disse que você já matou a charada já e já respondeu para ele. Então tá bom. A Simone Suachará pergunta qual a opinião de vocês da constelação em decisões judiciais de guarda. Tá. Então, na verdade, o que que acontece, né?
Uma guarda, né? Quando eu peço a guarda ou eu peço uma pensão alimentícia, o que está por trás disso, né? Quando existe um acordo, quando existe um equilíbrio entre as partes, né? Eu vou para um julgamento consensual, eu vou para um julgamento onde está tudo certo, a gente resolveu uma coisa mais equilibrada. Quando a Onde vai gente vê, privilegiar a criança. necessariamente seria, né? Mas Seria. no caso consensual, digamos que sim. Sim. Agora, quando eu entro num litigioso, que é uma briga, a gente começa a ver alguns excessos, né? Então, Uhum. por que que acontecem esses excessos? Porque algo está desequilibrado. Então, assim, é só uma pensão? É só uma guarda? Ou eu estou me Uhum. utilizando daquilo, né, para resolver, achar que eu vou resolver uma questão, né, ali no judiciário, mas não é bem aquilo, porque eu já vi muitos casais brigarem por conta da guarda, e aí na hora que se decide, nenhum nem outro tá nem aí para a criança, É, né? Então, olha o assim, narcisismo aí, não é não é? verdade? Até com Sim. relação à pensão, quero X, Y, Z, poxa, você vive com o necessário. Não, mas o, né? Tem várias situações, né? Sim. Então, assim, e muitas vezes a criança acaba sendo a mais prejudicada nisso. Então, eu diria, né, que a partir do momento que as pessoas elas se propõem a ter um olhar diferente, aceitando a constelação, né, nesse momento aí que o juiz sugere, né, eu acho que é uma grande oportunidade para você ver além do pedido que você está fazendo, que está ali no papel, né? Sim. Talvez você possa ter uma compreensão de você, né, que não passava nem perto. E que aquele resultado Uhum. de processo talvez não tivesse muito significado, Sim. né? Isso Então, é tão assim, interessante. pode falar. Isso é tão interessante porque a partir do momento que eu começo a saber mais de mim, naturalmente eu passo a olhar o outro e compreendê-lo muito mais. E Com aí certeza. me parece que essas argumentações, que por vezes, né, por vezes, não é regra, envolve Sim, tanto ganho secundário, né, do tipo, o que eu vou ganhar com isso para penalizar o outro, já que a gente se separou e etc. E começa a não existir mais, uma vez que, poxa, a razão e a causa que tem me feito fazer essa petição, etc., vai sendo desmascarada. E aí as pessoas começam a entrar em acordos que, de repente, se não tivesse essa compreensão de si e do outro, não existiria, né? E é legal, sim, Simone, porque, assim, a gente não falou disso aqui, mas a sua formação inicial é advogada, né? É o sim, direito. Então, sim, assim, enfim, é bacana porque você tem uma propriedade além e a mais meio para falar sobre isso. Outra sim. coisa, meio que eu preciso te perguntar, meio Tá. constelação familiar pode ser exercida por um psicanalista? Sim, sim, E por pode que sim. pode? Eu acho que pode e deve, Tá? Por né? que deve? Porque o que acontece? Muitas vezes é assim, é, eu sinto dentro do setting, né, que muitas vezes eu preciso entrar um pouco com o processo da constelação, né? Porque a Tá? constelação existe o movimento, o sentir, né? E a psicanálise, o falar. Então, assim, muitas pessoas ali vão precisar em algum momento mais falar e em algum momento mais sentir, Sim, né? Então a gente vai, né? A gente vai sentindo o que que a gente pode fazer. Então, assim, dá para trabalhar as duas de forma muito legal, né? Eu acho que é um presente para quem está fazendo psicanálise ou vice-versa, sim, né? E ter esse casamento é fantástico, né? sim. Simone, você é psicanalista e você é facilitador em constelação familiar. Você atende online, vai cair a Ah, nossa já? conversa.
mas a gente volta, tá? Então, Bom, gente, vai cair e a gente já volta já na sequência. Você atende online? sim, atendo. Então, para É? quem tiver interesse, eu posso até deixar o meu contato, né? É Na 11. volta você deixa. Ah, Porque tá. vai cair 4,